標座標確認。体内熱量および新制限の変換開始。 Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal youtuber de anime e vamos falar sobre Somali, o espírito da floresta, ou Somali and the Forest Spirit. Antes de mais nada, dê seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e assiste o vídeo inteiro para você poder comentar aqui embaixo, falar sobre a minha opinião, se você concorda, se você discorda, o que você acha. Então já vou dizendo o meu veredito para o anime e aí eu vou explicar sobre ele. Podia ser muito melhor. Desperdiça muito tempo com coisa que não agrega em nada para a história. Além de coisinhas fofinhas. A Somali sendo fofa na maior parte do tempo é praticamente perder tempo. Então assim, qual que é a ideia do anime? A ideia é mostrar que um ser que é um ser da floresta, um ser que não tem sentimentos, acaba encontrando uma garotinha, essa garotinha acaba criando um vínculo com ele, chamando ele de pai desde o começo, e essa forçada de barra que, digamos, ela dá, acaba fazendo com que ele a enxergue, e a partir do momento que ele a enxerga, eles começam a ter um relacionamento. Esse relacionamento é um relacionamento de pai e filho. E aí, ele precisa se desenvolver como pai a partir desse momento. E ela se desenvolver como pessoa, né? Porque ela é uma criança, essa criança é uma criança humana num mundo que tá caçando humano pra comer. Então você cria uma dificuldade muito grande pro Golem, você tá falando Golem, você vai ter que criar de uma criança que vai ser caçada por onde você for, e você tá querendo encontrar humanos para que ela seja feliz com as pessoas da raça dela, digamos assim, só que você tá em sério risco porque o mundo inteiro vai estar contra você se souberem que ela é uma humana. Então você cria uma dificuldade muito grande, só que essa dificuldade muito grande ela aparece em poucos momentos no anime. Você tem 3 ou 4 momentos em que de fato as pessoas estão caçando a Somali por algum motivo, colocando a vida dela em risco. Percebam como o cerne do anime, que é a Somali é uma criança que precisa ser protegida num ambiente extremamente aversivo, isso é abordado em pequenas partes durante o anime. Eu posso contar 3 ou 4 episódios, tá? Mas principalmente nesses últimos e no episódio da Arpia. Você tem um desbalanceamento do cerne do anime com o que acontece no anime, porque o restante tem muita questão fofinha da Somali, a Somali sendo fofinha, a Somali fazendo bolo, a Somali brincando de esconde-esconde, Somali procurando flor pro pai, enfim, é a Somali sendo fofinha. E nas outras partes, aí sim a gente tem um desenvolvimento do Golem como pai, e esse desenvolvimento é muito interessante. Essa parte de ele aprendendo a ter sentimentos, ele aprendendo a identificar limites de super proteção e de deixar a Somali se desenvolver como pessoa, mesmo nessa sociedade completamente aversiva a ela. Então se você tem essas partes onde o Golem tem que se desenvolver para ser um pai melhor, essas partes são muito interessantes. Elas falam muito sobre o anime, elas falam muito sobre a mensagem que o anime quer passar, e a mensagem que o anime está querendo passar é talvez um ideal de relacionamento entre pai e filho, que não tem necessariamente a ver com você ser de fato pai biológico, que não tem necessariamente a ver com você ser parecido ou igual com o seu filho, mas tem a ver com carinho, tem a ver com cuidado, tem a ver com você defender aquela outra pessoa desse mundo que é completamente aversivo, que vai tratar ela com preconceito, e além disso fazer um ambiente talvez favorável para que ela se desenvolva e consiga proteger também a si mesma, além de ter uma moral melhor do que o que o mundo está apresentando para ela, porque o que o mundo está apresentando para ela é preconceito, tanto por parte dos humanos, que são extremamente preconceituosos e por isso foram caçados, quanto por parte dos meio-humanos, né, ou animais antropomorfos, ou como eles chamam de grotescos, né, os humanos chamavam eles de grotescos, também tem um preconceito por causa deles, porque preconceito gera preconceito, todo mundo já sabe disso, isso é uma coisa comprovada socialmente, né, o preconceito gera preconceito e o ódio gera ódio. Então isso que a gente tem é resultado de interações históricas entre humanos e animais antropomorfos e monstros, digamos assim. E como as pessoas enxergam ela também é resultado disso. Então, se eu for citar os pontos altos do anime, eu vou citar o desenvolvimento do Golem como pai, eu vou citar os momentos em que a base do anime é respeitada, ou seja, que há
perigos reais para Somali, onde as pessoas estão caçando ela, onde o Golem precisa se preocupar o tempo inteiro se ela está sendo vista como humana ou não, né? Então tem vários detalhes com relação a isso. E o ponto baixo, na minha opinião, do anime, e que tem boa parte, é essa tentativa excessiva de mostrar a Somali como fofinha, a Somali como uma pessoa maravilhosa, como uma criança perfeita, como uma criança que, ela é fofinha, ela é teimosa, ela gosta de brincar, ela gosta do pai dela, ama o pai dela, e porque sim, porque ele cuida dela, porque ele faz carinho nela, e ai, como ela é fofa, ela é maravilhosa, ai, como ela é fofa. Então isso é tão repetido, essa questão dela ser fofa o tempo inteiro, é tão repetido que chega a ser um pouco enjoativo, sendo bem sincero. Por mais que eu goste de Slice of Life, tem horas que cansa, porque uma das coisas principais é a gente tá falando de relacionamento de pai e filho, e necessariamente envolve desenvolvimento dos dois, e não só do Golem. Então o Golem não tem sentimento e passa a ter, isso é um bom desenvolvimento, e a gente tem até as camadas, né? Ele não tem sentimento, aí ele começa a ter, aí ele não percebe que tem, aí ele começa a perceber que tem, e aí ele tem de fato, e aí ele assume de fato. Então você tem várias camadas de desenvolvimento do Golem. Mas da Somali, qual é o desenvolvimento da Somali? Quase zero. Ela começa de um jeito, ela termina do mesmo jeito. Inclusive, dá a sensação de que a própria interação inicial dela com o Golem, que a gente viu inclusive nesse episódio 11, se eu não me engano, é a mesma, né? Ela aprende muitas coisas do mundo com o Golem, mas ela se desenvolve como pessoa. Em nenhum momento ela deixa de criar riscos pro pai, em nenhum momento ela deixa de ser teimosa, em nenhum momento ela pensa em alguma coisa que ela fez antes e que agora ela não pode fazer porque ela aprendeu, porque ela ficou mais madura, sabe? Não tem o desenvolvimento da Somali como personagem. A gente só vê ela sendo muito fofa, muito amigável, muito amorosa e querendo viver com o pai para sempre. O ponto baixo de Somali é a Somali. A gente também não tem uma discussão profunda, a gente tem uma discussão histórica sobre como os humanos foram, digamos, eliminados, o porquê que eles foram eliminados, por que eles estão sendo caçados até hoje. Existe uma contextualização, mas não há uma discussão. Não existe uma discussão profunda sobre a humanidade, sobre por que os humanos são inerentemente ruins, né, do ponto de vista das outras raças, do porquê que continuou-se tendo esse ódio. Foi determinado em determinado momento que os humanos iriam ser caçados, mas ninguém parou para refletir que haveria um limite com relação a isso. Essa guerra ela tem um limite, não há uma discussão sobre isso, né? Nem por parte de um lado, nem por parte do outro lado. Não existe o querer entender o outro, você apenas se coloca como vítima de uma situação, né? Tanto os humanos se colocam como vítima dos grotescos, quanto as outras raças se colocam como vítima dos humanos, né? Então, mas não há uma discussão sobre qual é o limite desse preconceito, qual é o limite, o que a gente pode fazer de fato para se entender e mudar. Vamos colocar só a culpa no outro ou a gente também tem algum tipo de responsabilidade com relação a isso? Qual que é a nossa responsabilidade? Então, não há uma discussão sobre a humanidade, não há uma discussão sobre a monstruosidade, o que se transforma em humano e monstro. Apenas a contextualização do que é ser um monstro. Aí você mostra, os humanos são monstros para nós e nós somos monstros para os humanos. Mas não há uma discussão sobre isso, é só, é por causa disso. Então assim, se a gente for parar para pensar, Somali, podemos dizer que Somali faz muito bem uma coisa, que é esse desenvolvimento do sentimento materno/paterno, essa questão de você se preocupar com a vida de outra pessoa e com o desenvolvimento dela e com ao redor dela, tá? De uma maneira geral, isso é bem abordado no anime. Eu acho que o anime perde muito tempo com situações cotidianas, fofinhas, para exacerbar essa questão da personalidade da Somali como fofinha, como criança bobinha, sabe, carentezinha, que é papai, sabe? Isso é muito forçado o tempo inteiro e reforçado, e acaba que o mundo todo de Somali não é tão interessante assim. Uma coisa que seria muito interessante seria a gente conhecer o mundo de Somali, e ele não é tão interessante assim. Ele utiliza de vários clichês. Ele utiliza as bruxas parecem mais humanas, então elas têm uma conexão um pouco mais fácil com os humanos.
não tem tanta coisa muito grande assim nesse mundo. Ah, tem um deserto. A criatividade do mundo de Somália não é tanta assim, porque não se vê tanto o mundo. A gente vê pouca coisa do mundo e muito mais da Somália fofinha, queridinha. Então, meu diagnóstico de Somália, ele passa uma mensagem interessante sobre paternidade, sobre maternidade também, porque é o papel da pessoa que cuida da outra, tá? Como alguém da família. Ele passa essa mensagem muito bem, mas ela é muito focada no Golem, perde muito tempo em determinar a personalidade da Somália, sendo que a personalidade da Somália está determinada desde o primeiro episódio, que ela é uma pessoa fofinha, engraçadinha e teimosa. Isso já está determinado desde o primeiro episódio. E ele perde muito tempo em ficar reforçando isso. E outra coisa que ele perde é a oportunidade de mostrar o mundo, porque ele mostra apenas as pessoas, digamos assim, em determinados locais, e ele não mostra como essas cidades se conversam, ele não mostra como as diferentes raças elas interagem entre si durante todo o anime, né? Fica tão focado nos dois e na Somália sendo fofinha que você não mostra nada além de papai e filhinha. É isso, espero que tenham gostado. Se não gostou também, comenta aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, para ver outros vídeos de eu falando merda, por exemplo. Mas eu não acho que eu falei merda nesse vídeo. Então faz tudo isso aí, muito obrigado galera, valeu, falou!